mostrar aqui, e eu vou dar outros exemplos, a gente tem sempre buscado fazer contratos com entidades bastante renomadas no estado de São Paulo. Então, a gente aprovou, implantou um plano de carreira. Implantamos também as gerências, que era outra coisa prevista na lei e que a gente fez no ano passado, sempre buscando um programa de capacitação, não só dos empregados, mas também dos estagiários, que é uma força de trabalho importante e a gente tem uma responsabilidade bem grande com essa força de trabalho que está começando agora, né? A Arcesp, em 2017, ela comprou aquele prédio que era da Fundap, e aí foi necessário fazer uma série de projetos executivos, a contratação da obra, e a gente espera agora, em outubro desse ano, finalmente mudar para a sede nova, porque a sede que a gente está hoje é uma sede alugada, é um lugar bastante caro, e então nós compramos esse prédio que era da Fundap, que foi extinta, e com isso a gente espera ter uma redução no nosso custo operacional. Bom, quais são os meios que a gente utiliza, né? Quando a gente fala de governança, a gente está implantando uma série de controles internos e relatórios de controle, lembrando que o TCE é um dos órgãos que faz o controle da Arcesp, e todos os anos a gente tem tido resultados positivos com relação a essa fiscalização, e buscando uma governança também em excelência da administração pública por meio de mapeamento dos nossos processos, ver quais são os riscos que existem nesses processos, fazer uma série de estabelecimento de pontos de controle e coisas assim. Nós temos uma série de sistemas de informação. Um muito importante para nós é o SAFI, que é o Sistema de Apoio à Fiscalização, que tem sido usado por todas as diretorias. E aqui eu dou outro exemplo de contratação de um outro órgão do Estado, que é a Prodesp, que tem desenvolvido tanto o SAFI como outros sistemas que nós temos na Arcesp. O SISDOC é um sistema de gestão de documentos. Estamos em desenvolvimento de um novo site. O SAL também, Serviço de Apoio ao Usuário, requer um CRM, um sistema para controle dessas reclamações e manifestações. E também estamos inseridos nesse programa São Paulo Sem Papel, do governo do estado de São Paulo. Quando a gente olhava a Arcesp, ainda tem um pouco um resquício disso, a gente via uma série de computadores, de relatórios nos computadores pessoais dos empregados, e o que a gente está buscando agora é trazer tudo isso para uma linguagem comum, para ter processo, para ter metodologia. A gente está buscando benchmarking de empresas que já desenvolveram esses sistemas de informação, para sempre ter uma melhoria contínua. Para isso, mais um exemplo aqui, a gente foi buscar o SEAD, que está desenvolvendo para a Arcesp um sistema de informações, para a gente poder pegar essa massa enorme de dados que a gente tem, transformar isso em informações, em variáveis, em indicadores. E esses dados, eles provêm dos processos que a gente faz, tanto de regulação, quanto principalmente de fiscalização. Esse sistema de informações é um programa de 36 meses, nós estamos chegando na metade dele, em que a gente já fez um diagnóstico do que existe na Arcesp, e agora está sendo desenvolvida a metodologia para, na sequência, a gente poder, aí sim, implantar um sistema de informações, adquirir um sistema adequado de informações para a gestão dessa série de dados que existe na agência. Aliado a isso, a gente também está saindo daquela situação em que a gente vê um evento específico, a gente está fazendo analogia aqui com uma árvore, em que a gente tinha uma conformidade ou não conformidade de algum aspecto, para ver essa árvore mais o todo, né? Então, a gente fez analogia aqui com uma floresta, em que também está essa árvore lá, mas que a gente aí sim consegue ver de uma forma mais holística todos os eventos que ocorrem quando a gente faz a fiscalização dos prestadores de serviço. Com isso, a gente passa a ter distribuição de variáveis, a gente consegue fazer análises estatísticas, médias móveis, etc. E esse sistema de informações geográficas vai trazer para a gente a possibilidade de enxergar isso espacialmente, principalmente por meio de mapas. Então, isso está integrado com o sistema de informações, faz parte daquele sistema de informações. Eu mostrei isso para os senhores, que nós temos uma agenda regulatória com 88 itens.
Além desses, nós temos uma série de outros projetos em desenvolvimento. Olhando para essa figura do funil, antigamente a gente tinha esses projetos todos dispersos na Arcesp, e a ideia desse escritório de projetos é justamente permitir que a gente faça esses projetos se integrarem para a gente ter uma sinergia e aí sim ter uma linha única de planejamento, de gestão. E por isso que nós criamos esse escritório de projetos, também fomos buscar exemplos no metrô, na ANAC, ou seja, fizemos também um benchmark interessante aí para poder desenvolver isso dentro da agência. Por que é necessário esses projetos? Já lhes disse da agenda regulatória, mas além disso nós temos uma série de outros projetos em desenvolvimento, projetos de melhoria de processos, por exemplo, em todas as diretorias, e aí esse escritório de projetos permite a gente avançar e avaliar como está a evolução de cada uma dessas iniciativas. E aqui, novamente, fomos na FIP, que é outro órgão bastante reconhecido, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, que deu toda essa capacitação para os colaboradores da Arcesp e hoje tem essa cultura de planejamento já em desenvolvimento na agência. Quando a gente pensa um pouquinho para fora, a gente tem uma evolução aí de população atendida, que é regulada pela Arcesp. Em 2015, nós estávamos falando de 281 municípios. Ontem nós tínhamos 335. Desculpa, essa apresentação foi feita ontem. E ontem mesmo a gente já recebeu mais 4 novos convênios de Bragança, Piracaia, Joanópolis e Diadema, que se integram a essa população regulada pela Arcesp. E hoje a gente deve estar aí por volta de 70% da população do estado já sob a regulação da Arcesp no que diz respeito a saneamento e 100% da população no que se refere a gás, a distribuição de gás canalizado e energia elétrica no aspecto de fiscalização. Lembrando que a regulação da energia elétrica é feita pela ANEEL. Então, nesse período, a gente tem emitido uma série de deliberações, mas o que a gente viu esse ano especificamente, por conta da Covid, foi uma necessidade muito premente, muito rápida da Arcesp dar respostas a uma série de demandas que aconteceram por conta dessa pandemia, e hoje a gente já tem 27 deliberações emitidas e também montamos um caderno com não só as deliberações da Arcesp, mas também outras legislações que acabaram ocorrendo por conta da pandemia. Isso está à disposição dos senhores também. Lembrando que a Arcesp tem 2 conselhos de orientação, um de energia, com representantes de diversas entidades, Fiesp, por exemplo, prestadores de energia, Procon, sociedade civil, e aí por diante. Então, esse é de energia, do COSB, de saneamento, é a mesma coisa, também com representantes do PROCON, representantes da Federação Nacional dos Urbanitários, das empresas prestadoras de serviços de saneamento, Sabesp é uma delas, e assim por diante. A gente não regula só a Sabesp, também regulamos empresas privadas, como a BRK Ambiental, Saneaco, Amairinc, Águas de Cabralha. Então, para nós não importa quem presta o serviço, se é público ou é privado, a gente faz a regulação desde que sejamos escolhidos para essa atividade. Também temos trabalhado fortemente com a Associação Brasileira de Agências de Regulação, da qual eu faço parte da vice-presidência e também coordenadoria da Câmara Técnica de Saneamento. A doutora Paula é coordenadora da Câmara Técnica de Gás. E o doutor Paulo faz parte do Conselho Fiscal. E a gente entende que trabalhar com outras agências de regulação no Brasil é bastante importante, porque acaba fazendo uma sinergia também de conhecimento, de experiências, e isso tem sido bastante interessante para a capacitação também dos nossos colaboradores. Aqui um pouquinho dos resultados, quais são as principais realizações que a gente fez. Vamos começar pela diretoria de gás, que, por meio da deliberação 732/2017, regulamentou as condições de fornecimento de gás canalizado no Estado. Daí, outras deliberações dizem respeito à distribuição de biometano, que é extremamente importante também, é uma forma de energia mais limpa, isso pode ser integrado ao gás canalizado. Projetos que levam gás para municípios que ainda não têm uma rede,
Então, são redes locais, que a gente chama, e com o tempo essa rede local se expande e aí sim se conecta à rede maior de distribuição de gás. Tem uma participação importante da diretora Paula no projeto de lei do gás, que é o novo mercado de gás, que é organizado pelo Ministério das Minas e Energia, a gente tem participado bastante. Participa também em projetos de P&D das distribuidoras de gás, swap, que é você fazer troca operacional de gás no estado, e novos contratos de suprimento, que é celebrado entre as prestadoras de serviço aqui, que é a Comgás, a Naturgy e a GBD, e a Petrobras. Isso tem que ser homologado pela agência. A diretoria de gás, então, de 2018 a 2020, fez mais de 700 fiscalizações internas de campo, específicas quando tem eventos, então são 734 processos, emitiu 126 termos de notificação, 16 autos de infração, ou seja, tem sido bastante atuante nesse processo de fiscalização do gás. A energia elétrica também, por meio de convênio com a ANEEL, tem aumentado as atividades de convênio, lembrando que a ANEEL paga para a CESP fazer esse processo de fiscalização. Então, o Dr. Marcos Lopomo, que está aqui presente, também tem sido responsável por ampliar essas atividades. Foram feitas 778 atividades em campo, outras 170 ações fiscalizatórias e também em escritórios. Gestão e participação de projetos anuais, por exemplo, quando tem plano verão das concessionárias de distribuição de água, porque tende a ter um acúmulo de pessoas, principalmente no litoral, e aí precisa de uma atenção especial da distribuição de energia elétrica para não faltar água, por exemplo. Então, é feita uma organização, a CESP participa disso. No caso do Enem, então, a gente está sempre presente em atividades específicas. Participamos da CPI da represa de Salto Grande, e aí, por conta de Brumadinho, principalmente, teve uma ação forte de fiscalização de barragens no estado de São Paulo, e a gente fez esse processo de fiscalização. E aqui, aqueles indicadores de continuidade de fornecimento de energia no estado, que é o DEC-FEC, né? DEC é horas sem energia por ano, no ano, né, para cada usuário, e a FEC é a quantidade de vezes que falta energia, e a gente tem acompanhado também esses indicadores, e é fundamental o processo de fiscalização para que esses indicadores também diminuam. E aqui também uma pesquisa de satisfação que é feita pela ANEEL sobre os distribuidores de energia do estado de São Paulo, e a gente consegue avaliar também como está cada um desses distribuidores, e a Enel tem sido a que recebeu a menor nota em 2019. Então, a gente precisa realmente ampliar esse processo de fiscalização para que esse indicador volte a situações melhores. Da mesma forma, a gente faz fiscalização nas distribuidoras, nas prestadoras de serviços de saneamento. Uma grande parte delas é fiscalização em campo, e a gente atende o estado todo. Então, quando os fiscais ficam 2, 3 dias fora, fazendo fiscalização em municípios de determinada região. Foram emitidos 311 termos de notificação, 16 autos de infração e quase 2.500 não conformidades, que exige que a prestadora rapidamente adeque essas não conformidades. Aqui um rápido resumo: em 2016 a gente atuou muito forte na crise hídrica, em 2017 trabalhamos bastante na melhoria de normas e instruções de trabalho e procedimentos. Em 2018, a cada 4 anos a gente faz a avaliação dos planos de investimento no município de São Paulo, e a gente utilizou de novo a FIA, Fundação Estudo de Administração, para fazer a capacitação dos empregados da área de saneamento. 2019, fortemente na agenda regulatória e no apoio à revisão dos planos municipais, que hoje, no Diário Oficial do Estado, foi publicado que uma empresa ganhou para fazer a atualização e a revisão de 243 municípios no estado. Isso está sendo patrocinado pela Arcesp. Aqui, alguns indicadores de cobertura. Na região metropolitana de São Paulo, a gente está praticamente universalizado na questão de cobertura de água, cobertura de esgoto 77%,
Esses indicadores eles são definidos por meio de contrato com o prestador de serviço e o poder concedente. Coleta de esgoto, estamos numa evolução aí agora em 72, índice de 72%. E também outro indicador importante é perdas na distribuição. No caso do interior, a média demonstra que os municípios do interior estão mais bem atendidos em água e esgoto, tanto coleta quanto tratamento, e também no aspecto de perdas. A região metropolitana ainda exige mais atenção por parte da distribuidora. Aqui a gente vai para a Diretoria de Relações Institucionais, que também controla o SAL, e por meio do SAL a gente tem esse atendimento que é feito aos usuários. É essa diretoria que cuida dos convênios com os municípios e cooperações, termos de cooperação que são feitos. Faz uma série de relatórios analíticos, ou seja, todo ano a gente manda para todos os municípios que têm convênio com a Arcesp o que aconteceu nesse município em relação aos prestadores de serviços que a gente regula. E a gente faz também, voltando aqui à história da transparência, participação social, consultas públicas e audiências públicas para os principais itens que a gente desenvolve ao longo do ano. Aqui são as manifestações que foram feitas no sistema de apoio ao usuário em 2019, tanto de gás quanto de saneamento. Lembrando que saneamento, a população atendida é maior do que a do gás, né? E justifica um pouco esses números. Também avaliamos, por meio do convênio com a ANEEL, as manifestações de energia elétrica. E a grande maioria que chega para a Arcesp é muito mais informações do que reclamações, mas também atendemos às reclamações. Nós temos também a ouvidoria na Arcesp. Uma coisa importante que a gente fez no ano passado foi deliberar esse processo, os prazos e procedimentos do serviço de atendimento ao usuário, que ainda não existia. Isso vale tanto para a Arcesp quanto para os prestadores de serviço, para que eles tenham prazos definidos nessas respostas que são dadas às manifestações. A gente faz as pesquisas também. Em 2018 foi feita a pesquisa de gás, no ano passado foi feita a pesquisa de saneamento, e utilizamos de novo aqui o SEAD para fazer essa pesquisa. Ele tem uma capacitação muito forte nisso, e isso agora está descritivo por município. A gente, entrando no site da CESP, consegue verificar como é que está o atendimento em cada um desses 380 municípios que a gente acaba regulando no saneamento e a totalidade de energia elétrica e gás. Também fazemos encontros regionais de municípios para divulgar ações que a CESP tem desenvolvido, e aí é um contato direto com os prefeitos. Uma série de publicações, tanto técnicas quanto das resoluções que são feitas, murais, boletins de divulgação das atividades da Arcesp. E aqui uma das diretorias mais sensíveis, né, porque que mexe com o bolso dos usuários, é a Diretoria de Regulação Econômica e Financeira, que tem feito a regulamentação dos reajustes tarifários, e aqui nós estamos falando primeiro do gás. Então, todo ano tem um reajuste tarifário que é previsto no próprio contrato, e a cada 5 anos, no caso do gás, a gente tem a revisão tarifária ordinária, em que é feito todo um estudo do que foi feito do próximo ciclo tarifário, dos próximos 5 anos, e ver qual que é a receita requerida para cada distribuidora, e, em função disso, chega-se ao valor da tarifa. É importante aqui ressaltar que existia uma revisão tarifária da Comgás, que era para ter sido concluída em 2014, por uma série de motivos ela foi postergada, e finalmente isso foi concluído, e também a quarta revisão da Comgás, que está aí sendo desenvolvida. A gente também faz uma série de processos de fiscalização, principalmente de ativos. No caso do saneamento, é a mesma coisa, a gente tem o reajuste tarifário anual, e a cada 4 anos, diferente do gás, que são 5, no caso do saneamento são 4 anos, a gente faz uma revisão tarifária ordinária das prestadoras de serviço. Então, nós estamos agora no processo da terceira revisão tarifária ordinária da Sabesp,
E uma outra coisa importante que está sendo desenvolvida é a revisão da estrutura tarifária da Sabesp, ou seja, quem paga aquele montante de recurso necessário e corrigir algumas distorções que possam existir na estrutura tarifária, que é muito antiga. Por exemplo, a história dos 10 metros cúbicos mínimo que é cobrado, pode ser que isso seja uma alteração necessária numa região que nós temos hoje escassez hídrica, para dar uma sinalização para o usuário que ele deve economizar efetivamente água. Então, essa revisão da estrutura tarifária é um processo bastante delicado e que está sendo a ideia é concluir esse ano, implantar a partir do ano que vem, talvez em mais de um ciclo tarifário. Nós temos também a nossa secretaria executiva. Quando a gente chegou, era uma secretaria executiva assim, isolada dentro da companhia. Ela hoje está muito mais empoderada e um processo de gestão muito mais intenso. Ela é liderada por um dos servidores de carreira da Arcesp, e eles fizeram questão de fazer esse agradecimento com relação à lei complementar que foi aprovada pela Assembleia em 2018, que permitiu também fazer aquela estruturação das carreiras da Arcesp. Aqui só para mostrar que a gente também faz o controle do balanço orçamentário, daquilo que entra, daquilo que sai, tem todo um relatório de gestão também orçamentária, que foi apresentado recentemente para os conselhos, inclusive, está à disposição dos senhores. O que a gente entende aqui que são os fatores críticos de sucesso, né? É essa capacitação que a gente está fazendo com os empregados, a gente está respeitando bastante a cultura organizacional que tem nessa agência, buscando interface com todas as partes interessadas e trazendo essa cultura de planejamento e gestão. Com isso, a gente espera uma integração maior entre as áreas, uma sinergia maior, integração de dados, e principalmente aquilo que eu mostrei para os senhores, de sistemas de informação, um corpo de trabalho motivado, tanto quando eu entrei, quanto a Paula, o próprio Paulo, o corpo estava bastante desmotivado, então a aprovação daquele plano de carreira foi muito importante e hoje a gente tem um clima muito melhor dentro da agência. E sempre tem um processo maior de transparência. Bom, a gente espera que isso que a gente está fazendo seja uma semente que possa realmente frutificar e a agência cada vez mais se desenvolver. E, se me permitem, queria fazer esse agradecimento para o nosso diretor, Paulo, que vai sair agora, dia 14 de julho, e tem sido muito importante para o desenvolvimento da agência. Então, muito obrigado. E com isso eu encerro a minha apresentação, deputado, e fico aqui à disposição, tanto quanto a diretoria, espero ter feito dentro do prazo, mas, de novo, é um prazer estar aqui prestando esse tipo de informação para a Assembleia e para a Comissão de Infraestrutura. Muito obrigado. Quero agradecer ao diretor-presidente da Arcesp. Eu queria fazer algumas considerações com o senhor, mas, assim, eu não sei se estou vendo o deputado Tiago Auríquio, que havia nos pedido, por conta de um outro compromisso, urgência para ele poder falar. Eu não sei se ele está aqui presente. Está aqui. Tiago, eu iria falar, mas você está com uma urgência maior que a minha. Por favor, pode usar a palavra, meu caro. Presidente, obrigado pela oportunidade de me permitir falar aqui anteriormente a todos os colegas. Quero saudar todos os companheiros em nome de Vossa Excelência, nosso presidente Luiz Fernando, saudar o diretor-presidente da Arcesp, Hélio Luiz Castro. Quero parabenizar pela explanação. Quero ser muito breve aqui na minha fala. Um tema que, sem dúvida, preocupa muito a população do Estado como um todo, mas eu venho em nome da minha região. Fico feliz até que aqui na comissão tem mais 2 parlamentares que são representantes também da região do Grande ABC, Coronel Chicau, o deputado-presidente Luiz Fernando. Vou dividir, como eu disse, rapidamente a minha fala em 2 partes. Eu não sei, presidente, se é melhor eu já deixar as minhas 2 questões e depois o diretor-presidente responde, ou fazer primeiro uma parte, deixar ele responder
e depois fazer a outra pergunta e deixar ele responder. Não sei qual que é o critério. Eu poderia fazer as duas perguntas e aí o presidente responde. Tá bom. Presidente, então, como eu disse, sendo muito breve, novamente agradecer e parabenizar a explanação que o senhor nos trouxe, muito elucidativa, é muito importante quando algum representante de uma agência, de uma empresa pública, a gente pode dizer, vem até a Assembleia, mesmo que virtualmente, coloque o seu trabalho à disposição, mostre todo o plano de trabalho que vocês realizam. Então, brevemente, eu já disse, venho de São Caetano, do ABC Paulista, e é muito corriqueiro aqui na minha cidade, na nossa região, qualquer morador que você fala, qualquer comerciante que a gente conversa na rua, atende, seja no nosso escritório, seja na nossa assembleia, chega mensagens da população de modo geral, reclamando da corriqueira queda de energia que acontece aqui na região. Faça chuva, faça sol, rotineiramente a energia vem a cair aqui nessa situação. E eu queria deixar aqui, presidente, que eu, visto esse problema, a gente vai conversando com as pessoas que geralmente tratam, seja com a Enel, enfim, a gente sabe que a Eletropaulo que prestava serviço, mas também já vinha com muita dificuldade. Eles reclamam muito que existe uma falta de manutenção nos equipamentos utilizados nas cidades. Problemas, por exemplo, na fiação elétrica, nos transformadores, que são muito antigos. Eu queria deixar essa ciência, obviamente, a Arcesp deve ter conhecimento disso, mas a gente queria deixar o questionamento dessa ciência, desse problema que acontece rotineiramente, e o que a Enel, o que a Arcesp toma de providência junto à Enel, que é a prestadora de serviço, sobre essa questão. E quais medidas a Arcesp pode auxiliar a Enel, enfim, para a gente conseguir resolver esse transtorno que... vou deixar também, se o Coronel Nishikawa quiser falar, se o Luiz Fernando puder dar esse testemunho da dificuldade que a gente encontra quando ocorre essa queda de energia. E também, consequentemente, quando existe essa falta de energia, a rua acaba ficando escura, acaba afetando também a segurança da população. E já entrando na segunda parte, tomei conhecimento, acho que não só aqui na nossa região, mas o Estado como um todo, muitas pessoas questionando da cobrança na conta de luz, principalmente nesses 2 meses, 3 meses desde que iniciou a pandemia. A Enel tomou como providência não fazer a medição nos relógios das casas, do comércio, usando aí para cobrança da conta a média dos 2 meses, dos 12 meses anteriores. Isso, sem dúvida, prejudicou muito, alterou muito, aumentou muito o valor das contas, porque as pessoas, os comércios, principalmente, acabaram ficando fechados. Então, obviamente, que não houve consumo. Eu trago um dado aqui, senhor presidente, que o PROCON registrou um aumento de 300% nas reclamações na distribuidora de energia, que é a Enel. Eu pego aqui os PROCONs da nossa região do Grande ABC. No mês de junho, as 7 cidades registraram juntas 530 reclamações do aumento da conta de energia. E quando a gente fala aumento, por exemplo, tem um amigo que ele tem um restaurante pequeno num bairro aqui de São Caetano, ele pagava, vamos supor, R$300, ele falou que a conta veio R$1.000. Então, é uma discrepância muito grande. E, obviamente, a pessoa fica com medo de ter energia cortada futuramente, acaba tendo que pagar essa conta. Com relação às unidades residenciais, também houve inúmeros registros, inúmeras reclamações nesse sentido da discrepância no valor pago até fevereiro e depois, a partir de março, abril, maio, junho, houve um aumento enorme. E aí eu queria deixar aqui
também uma questão, obviamente, sem dúvida, pelo trabalho, pela competência que existe nos técnicos da Arcesp, por toda a organização que vocês têm, obviamente, deve ser do conhecimento de todos. Mas queria deixar aqui uma dúvida para a gente poder orientar essas pessoas, orientar sobre o que fazer. Como essas pessoas podem futuramente questionar esses valores quando elas acharem que são cobranças indevidas, qual que a gente pode, que é estipulado a Enel para responder sobre essas cobranças abusivas e o que pode ser feito com o consumidor que entender que seja equivocada a resposta da Enel. E, por fim, senhor presidente, o que a Arcesp vem fazendo para cobrar a Enel nesse sentido? Porque é muito corriqueiro, presidente. Você sai na rua, conversa com um comerciante que agora está podendo reabrir, a primeira coisa que ele te questiona é sobre essa cobrança abusiva que vem ocorrendo, acredito que não só na nossa região, como eu falei, mas em todo o estado de São Paulo. Então, eu queria entender o que a Arcesp pode fazer, qual penalidade pode se aplicar à Enel. Enfim, a gente gostaria de uma orientação. Eu ouvi do senhor, presidente, novamente, agradecendo a oportunidade do senhor estar aqui, para a gente conseguir solucionar esse problema. Obviamente, algum equívoco, algum erro está acontecendo, mas a gente precisa, em primeiro lugar, proteger a população da situação. Obrigado, senhor presidente. Hélio, eu queria te pedir, eu tenho alguns questionamentos, agradecer ao deputado Tiago Auríquio pela participação. Eu tenho algumas questões também a respeito desse sentido, e aí eu não sei se seria interessante, como nós estamos em poucos deputados aqui, todos fazermos, e aí você distribui a bola, pode ser? Pode ser, Hélio? Pode, lógico, pode ser sim. Então, eu queria também fazer alguns questionamentos, também na mesma linha do Tiago Auríquio, do deputado Tiago Auríquio. Com certeza, o deputado Coronel Chicauá há de adentrar também essa temática. Nós temos aqui, primeiro, o seguinte: a Eletropaulo era originalmente o prestador de serviço, e o serviço era de péssima qualidade. Nós não, assim, eu acho que vem um pouco na lógica do Tiago. O que foi feito? Foram penalizados? Assim, eu quero até depois fazer por escrito, pedir para saber, para conhecer um pouco esta lógica fiscalizatória da Arcesp. Porque, assim, de muito tempo, inclusive aqui em São Bernardo, montaram uma CPI por conta de investigar a Eletropaulo /Enel. Ventou, cai a força, choveu, cai a força, e se o sol for forte demais, cai a força. Recentemente, houve um investimento maior da Enel aqui no ABC, sobretudo em São Bernardo, Diadema, mas é fato que assim, o serviço sempre foi muito ruim, tanto que Vossa Excelência mesmo nos posicionou a respeito do maior número de reclamações da Enel. Não bastasse, Hélio, o que acontece? Hoje, qualquer munícipe que pega para falar no 0800 com a Enel, ele desiste de reclamar. Ele desiste de reclamar. Seja para dizer que caiu a força, seja para reclamar da conta de luz, seja para reclamar do valor agora que veio. Qualquer reclamação sobre religação é impossível, porque o tempo que se gasta. E nós queremos saber o que a Arcesp, como órgão fiscalizador, regulador, faz em relação a isso. Ainda sobre a questão da energia elétrica, eu até essa semana passada eu convidei o diretor institucional da Enel, o senhor Marcos Mesquita, fizemos uma reunião com ele via Zoom, com vários vereadores e lideranças aqui do ABC, sobretudo vereadores do Partido dos Trabalhadores, que, assim como todos os vereadores de todos os partidos, recebem um caminhão de reclamações, sobretudo por essa questão que veio agora em relação à pandemia. Não foi feita a leitura, cobrou-se pela média, parece que até com autorização, existe isso, parece que contratualmente,
mas os valores vieram absurdos, né? Eu não sei se o acúmulo disso, né? Porque assim, se ela teria o direito de fazer todo esse acúmulo, que depois checou-se e aí joga tudo no mês X, né? Aí diz não, é só entrar no nosso, nos pedir para parcelar, mas quem tem paciência de ficar 20 minutos aguardando a boa vontade de alguém da Enel atender, né, do serviço à distância deles, remoto. Agora, sabemos, é pandemia, está com pouca gente, não sei o quê, trabalho home office, inclusive para receber todas essas reclamações, porém não justifica. Nós somos consumidores e teríamos que ter, assim, eu quero dizer, Hélio, me permita, né, se está assim é porque a Arcesp, na minha opinião, posso estar equivocado, permitiu que tivesse, não vem tomando as devidas medidas para que não tivesse assim, né? Foi concessionado. Hoje nós temos uma estatal italiana fornecendo energia para São Paulo e ABC e outras regiões, né? Mas assim, um serviço que não é do melhor, um atendimento do pior possível, e aí você tem um órgão regulador que a Assembleia vem estimulando, vem permitindo que se melhore e que possa, inclusive, contratar pessoal, mas, assim, eu estou falando aqui como deputado representante do povo. O povo não está feliz com a Enel. E quem fiscaliza é a Arcesp, né? Então, assim, eu queria, a respeito da Arcesp, finalizo com essa questão, né? E só perguntando, por último ainda, sobre a temática, perdão, né, se a Arcesp tem intermediado, porque assim, eu vi o PROCON discutir com a Enel o que vai fazer, eu vejo deputados, o deputado Nishikawa, o deputado Tiago Aurico, inclusive, devemos estar convocando a Enel para prestar conta. Parece que o Tiago Aurico entrou com requerimento convocando a Enel. Eu também tenho um requerimento nesse mesmo sentido para convocar nesta comissão, e tem também a Comissão de Proteção ao Consumidor, que deve fazê-lo. Agora, a pergunta, Hélio, com todo o respeito que eu lhe devo, será que é a Enel que nós temos que convocar ou temos que convocar a diretoria da Arcesp para nos prestar conta o que ela está fazendo até para mitigar esses problemas que nós estamos vivendo, né? Então, assim, em relação a isso, depois eu vou fazer outras perguntas. Eu não sei se o coronel Nishikawa, se a deputada doutora Damares, o deputado Castelo, querem fazer alguma pergunta também referente a esse tema, porque aí o Hélio, ao responder, o que dura é ele responde, aí nós vamos perguntar sobre o mesmo tema, se o deputado coronel Nishikawa, que é o próximo inscrito, se ele tem interesse em também falar sobre a questão da Enel, coronel. Boa tarde, colegas presentes aqui na nossa sessão. Obrigado pela oportunidade. Deputado Luiz Fernando sempre ativo, né? Eu acho que, independentemente do partido, nós estamos juntos nessa jornada e nessa briga, principalmente pela população aqui do ABC. As minhas perguntas, basicamente, estaria mais ou menos no mesmo sentido, no mesmo rumo. Nós também oficiamos a Enel. Nós pedimos para Vossa Excelência convocar o responsável pela Enel para dar explicações sobre as taxas que estão sendo cobradas. Na minha casa, por exemplo, eu tenho energia solar, né? Tanto para aquecer a água, tanto para fornecer para a minha residência. A conta estava subindo demais, aí eu resolvi instalar o sistema fotovoltaico aqui em casa. A conta estava já girando de 60 e pouco, já estava nos 230. Depois que eu instalei, as contas começaram a voltar a 60, 70 reais. Agora, pela minha surpresa, pela média, estão cobrando 110 reais de novo. Ou seja, fiz um investimento grande aqui na minha casa de energia fotovoltaica e agora estou voltando como se nada tivesse feito de investimento na minha casa. Uma energia limpa, eu sei que o que é produzido para nós devolvemos para a rede
E aqui, o senhor também é aqui da região do Nova Petrópolis, qualquer chuva, ameaça de chuva, tem transformador estourando, nós já ficamos aqui 2, 3 dias sem energia elétrica, ou seja, não melhorar em absolutamente nada mudar o nome de Eletropaulo para Enel, não mudou absolutamente nada. Eu acredito que, não sei, a questão de fiscalização da Arcesp, se tange ou não a Enel. Se houver isso aí, eu gostaria que o nosso presidente explicasse para que a gente possa dar satisfação à população que vem nos cobrar, assim como cobra Vossa Excelência, assim como cobra o Tiago Ari, que também está com a mesma demanda. Então, era isso aí que eu queria colocar, muito breve, na mesma direção de Vossa Excelência. Os demais deputados não se manifestaram quanto a questões a respeito dessa temática, inclusive a doutora Damares Moura declina de falar, então queria passar a Vossa Excelência, presidente Hélio Castro, para que pudesse nos falar a respeito disso. Eu tenho outras questões sobre outros temas, e até para não ficar jogando temas esparsos, tem a palavra. Muito obrigado. Primeiro, a gente compartilha da mesma preocupação e indignação de vocês e a gente tem um papel importante nisso. Eu gostaria de compartilhar essa resposta com o nosso diretor de energia, que é o Dr. Lopomo, que tem estado à frente disso com a Enel e também com a ANEEL, que é a nossa co-irmã aí em termos de regulação. Então, o Lopomo tem muito mais propriedade para falar. Lopomo, por favor. Boa tarde, deputados. Prazer poder falar aqui, prestar contas, dar satisfação com relação ao serviço de energia, né? Primeira pergunta, eu vou voltar aqui primeiro para a questão do deputado Tiago Auríquio, né, e do Coronel Chikawa sobre a região do ABC. No ano passado a gente já trabalhou em um levantamento com relação aos indicadores e realmente a região tem um histórico de indicador pior do que a média da Enel, inclusive, né? Ano passado, a concessionária, como já foi dito aqui, realmente ela fez investimentos, né? Eu fui, inclusive, convidado para uma inauguração de uma subestação em São Bernardo, e a energia elétrica ela não se divide por municípios, né? Então, qualquer melhoria na região do ABC, ela acaba, ao longo do tempo, trazendo melhorias para qualquer um dos municípios, né? E a gente está falando aqui, né? O estado de São Paulo tem 19 milhões de consumidores, 7 milhões somente da empresa Enel, como a gente viu aí nos gráficos, é a empresa pior avaliada em termos de satisfação consumidor, e dentre os 6 maiores municípios, 2 da região do ABC, né, com mais de 400 mil unidades consumidoras, que é o município de Santo André e São Bernardo, né. Na Arcesp, a gente tem desenvolvido agora um trabalho para conseguir enxergar os indicadores por município, né? Até então, nós trabalhávamos sempre por região elétrica, e isso não favorece quando a gente precisa tratar com a população, que entende realmente aquilo que é do contexto dela, que é um município. No caso do ABC, esses novos investimentos da Enel, eles precisam também surtir efeito, né? São investimentos recentes. A gente tem acompanhado aí, 2015 foi o pior ano para o estado de São Paulo em termos de indicadores técnicos, foi um ano terrível. De lá para cá, principalmente por conta de investimentos feitos ainda na época da AES, na antiga Eletropaulo, né, esses indicadores eles vêm melhorando. Um dos gráficos aí que o Hélio mostrou na apresentação dele demonstra essa melhoria de indicadores no estado de São Paulo, mas não ainda num nível satisfatório, um nível que faça com que a população paulista entenda que está sendo bem atendida, né? E isso fica claro quando a gente vê ali a comparação entre as concessionárias do próprio estado e principalmente a população da capital e região metropolitana com uma pior avaliação em termos de satisfação consumidor. Então, no caso da região do Grande ABC, a gente acompanhou esses investimentos feitos recentemente, tende a ter uma melhora. Essa melhora, quando se faz um investimento, ela acaba surtindo efeito aí num médio prazo, mas, de qualquer forma,
qualquer tipo de questão, ela tem que ser encaminhada à Arcesp. Quando a gente recebe um encaminhamento, lembrando que trabalhamos no âmbito de um convênio com a ANEEL, quando recebe um encaminhamento de qualquer órgão de controle, isso é dado uma prioridade, porque a gente consegue negociar com a Agência Reguladora Federal produtos específicos para atuar em determinadas regiões. Então, esse é um meio importante, né, que a Assembleia, que essa comissão, ela consiga dar esse tipo de encaminhamento específico para regiões mais afetadas e que vocês consigam ter essa percepção local, né? Isso é relevante, a gente consegue fazer trabalhos, desenvolver mecanismos para forçar as empresas concessionárias a atuarem melhor na manutenção em determinadas regiões, se isso está sendo afetado. Mas, de qualquer forma, nesse um ano que eu tô na agência, eu pude acompanhar especificamente um investimento feito na região do Grande ABC. Ainda que vocês não tenham percebido, né, ou talvez tenham um histórico realmente ruim, eu como paulista, como paulistano, tenho a mesma impressão, né, da Eletropaulo desde a época da ES, e digo sempre aos italianos que assumiram a empresa do grande desafio que eles têm, porque mais do mesmo a gente não tem como suportar, né? Pois bem, os indicadores técnicos eles vinham apresentando aí essa melhora no âmbito do estado como um todo, ainda que tenha aqui sido pontuado esse questionamento específico da região do ABC, e é verdade, é uma região que na média tem sido não tão bem atendida ou pior atendida do que outras, e espero que esses investimentos eles reflitam em efeito para os consumidores, né? Mas agora a gente vivencia essa outra questão no âmbito aí da pandemia, que é o outro tema que foi colocado e que a gente de alguma forma imaginava, inclusive, que seria abordado, porque está aí sendo pauta das notícias aí das 2 últimas semanas, né? Bom, a Arcesp ela tem nesse convênio de delegação com a ANEEL um produto específico, porque é o acompanhamento dos planos das concessionárias no âmbito desse período da Covid, né? Diversas atividades estão sendo acompanhadas em termos de indicadores, a questão de atendimento, serviços comerciais, combate a perdas, enfim, uma série de indicadores são acompanhados pela Arcesp. Nós quinzenalmente encaminhamos relatórios para a ANEEL. A ANEEL ela possui lá um comitê para tomada de ações específicas. Então, de alguma forma, a Arcesp faz o trabalho de verificação desses indicadores e a ação fica por conta do órgão federal de apresentar quais são as medidas, né? Claro que a gente está vivenciando uma enxurrada de reclamações, né? Como vocês bem colocaram, o Procon apresentou aí um crescimento muito grande. As reclamações como um todo da empresa triplicaram nesse período por conta dessa questão do faturamento. E isso é muito grave. A Arcesp vem aí nessas 2 últimas semanas tendo reunião com a própria Enel, com a ANEEL, tivemos uma conversa também com o representante do Procon. Medidas já estão acordadas com a ANEEL no sentido de implementar ações fiscalizatórias específicas para essa questão do faturamento da Enel, porque é uma questão de gestão da empresa. Ela tomou a decisão de tirar os seus leituristas de campo, obviamente fundamentada e cercada dos cuidados por conta da questão da Covid, mas, de fato, ela também tomou outra decisão, que foi voltar com os seus leituristas a campo. E esse retorno dos leituristas a campo que fez com que aquilo que vinha sendo faturado como uma média refletisse em uma elevação de consumo no momento que se pega a leitura real, né? A leitura real já está contando aí, como bem abordado, com as pessoas em suas residências consumindo mais energia. E mais uma outra decisão que a Enel tomou foi de alocar todo esse consumo na próxima fatura, o que tem levado a esse grande crescimento no valor da conta e que tem motivado essas reclamações, né? De forma a atenuar isso, a empresa se comprometeu a fazer os parcelamentos, né, aí por boleto, por cartão de crédito, e o grande questionamento atual é que há mecanismos, né,
para que isso fosse diluído nas faturas e ela não implementou esses mecanismos por uma decisão da empresa. Então, isso é o que está sendo avaliado neste momento pelo órgão regulador, pela ANEEL, em conjunto com a Arcesp. Essas ações fiscalizadoras estão sendo implementadas. Obviamente, a gente tem que manter uma restrição ao que está sendo feito, porque dentro do processo de investigação, qualquer coisa que se diga agora pode refletir numa questão jurídica mais à frente, mas, de fato, a Arcesp tem atuado junto às empresas aqui. Eu trouxe até alguns números para deixar claro com relação à nossa atuação, né? A Arcesp somente no ano passado, né, ela aplicou em multas nas empresas concessionárias de distribuição de energia por volta de 57 milhões de reais. 30 milhões desse montante foi só na empresa Enel São Paulo. Outros 100 milhões de reais em termos de problemas com fornecimento de energia foram aplicados para as empresas concessionárias do estado de São Paulo em compensações direto na conta do consumidor, sendo somente da Enel 45 milhões de reais, ou seja, são penalidades de indicadores técnicos para aqueles consumidores que, na média, não estão sendo bem atendidos e que refletem numa compensação na sua própria fatura, né? E é claro que o papel do regulador ele não é só o de aplicar multas, né? Esse é um papel que a gente entende que tem que ser feito para forçar a empresa realmente a cumprir os regulamentos que estão estabelecidos, né? Então, nesse papel de não somente aplicar multas, os indicadores, de alguma forma, sofreram alguma redução, né? É claro que a gente entende todas as reclamações aqui, são justas e temos que manter essa linha de abordagem que a Arcesp vem fazendo em termos de fiscalização e, se necessário, sim, emitir autos de infração, punir para que a empresa efetivamente faça o seu papel de atender bem o consumidor, né? Vamos lembrar também que estão mantidas algumas questões, né? Não há suspensão de fornecimento para unidades residenciais baixa renda e unidades, por exemplo, que são prioritárias de saúde, né? Nesse período todo da Covid. Então, independente do pagamento dessas faturas, essas unidades não podem sofrer suspensão de fornecimento, tá? Isso tem que estar muito claro. E no caso do baixa renda, eles atualmente têm isenção do pagamento da fatura, né? Até 220 kWh. Essa isenção de pagamento ela está mantida até o momento. Lembrando que o governo do estado de São Paulo também isentou o pagamento de ICMS das faturas do consumidor de baixa renda. Então, essas medidas todas foram acompanhadas pela Arcesp. A gente vem atuando, fazendo a gestão junto à concessionária para que se evitem novos problemas e se atenuem os problemas já criados com as decisões que a Enel tomou. Acho que é isso. Algum questionamento adicional, por favor? Não sei se eu me ative a todos os tópicos aqui que foram abordados. Eu creio que sim. Alguma complementação, deputado Thiago Auríquio, deputado Coronel Nishikawa, alguma questão ainda sobre a Enel? Estão satisfeitos? Para mim está tranquilo. Para mim, é satisfatório. Eu agradeço novamente, senhor presidente, senhor diretor-presidente da Arcesp. Muito bem lembrado, deputado Luiz Fernando, que em breve nosso trabalho fez uma convocação à diretoria da Enel na comissão de assuntos do consumidor, e eu acho que também vai ser muito importante a participação dos demais deputados que estão acompanhando essa comissão, do Coronel Nishikawa, Castelo Branco, a doutora Damares, que isso é uma questão que não envolve só a região do Grande ABC, que é a base principal nossa, minha, do deputado Luiz Fernando, do Coronel Nishikawa, mas acho que é um problema que afeta todo o estado de São Paulo. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Thiago Auríquio, deputado Coronel Nishikawa. Eu queria complementar, senhores, algumas questões, né? Parece-nos que agora ainda
hoje, se eu não me engano, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela ampliou mais 2 meses sem a possibilidade de corte, é isso, Marcos Lopomo? Foram 2 meses? Ela tem atuado, né, na ampliação dessas medidas que foram adotadas no início da pandemia. E, inclusive, a ANEEL, a gente tem que realmente congratular a agência, porque ela fez, inclusive, a abertura de uma consulta pública para o retorno, né? Para o retorno do pós-Covid, aí, das questões que estão atreladas. Então, tem uma consulta pública aberta na agência para que as considerações da sociedade sejam feitas com relação ao retorno e até para que a agência consiga ampliar ou tirar essas medidas, né, de favorecimento aos poucos aí, e que tem facilitado de alguma forma a vida da população que está sendo afetada com a perda de empregos, né, com tudo que a gente tem acompanhado aí a população ter de penalidades, né, por conta de algo que extrapolou qualquer coisa imaginada por nós aí em termos de saúde pública, né? Então, sim, ela tem ampliado essas medidas e a gente tem que realmente merecer o trabalho que a Agência Federal teve, né, na condução dessas ações aí no âmbito da energia elétrica, ainda que tenhamos aí esses percalços como esse que a gente tem visto aqui em São Paulo, pela Enel São Paulo. Foi a única concessionária que adotou esse modelo também, né? Como a gente está falando com essa casa que responde por todo o estado de São Paulo, é bom deixar claro, foi a única concessionária que adotou o modelo de tirar a leitura de campo, as demais mantiveram, e a gente não tem visto um incremento de reclamações por isso, tá? Então, acho que é bom pontuar também que as demais concessionárias do estado não adotaram essa medida. Senhor presidente, Hélio Castro, eu tenho 2 questões que são relativas à questão da água, né? Primeiro, eu queria trazer aqui, eu preciso até ver o que aconteceu, porque regimentalmente e constitucionalmente, a Arcesp, o ano passado, teria que também ter vindo à comissão e não veio. Não sei o que aconteceu por conta disso, precisamos até ver, entender por que não cumpriu a lei, né, de ter vindo. Eu estou tendo o prazer de conhecê-los hoje, com certeza, junto com os demais deputados, creio que a maioria não os conhece, né, e a Arcesp ela é fiscalizada, ou deveria ser fiscalizada, pela nossa comissão. E a Arcesp, o ano passado, ela não veio cumprir o artigo 52A, que obriga semestralmente ela comparecer à Comissão de Infraestrutura. Então, eu queria fazer essa pergunta, se o senhor sabe por que houve esse descumprimento legal, e eu queria deixar 2 questões aqui rapidamente, e aí é dúvida mesmo, né? Uma preocupação é o seguinte, foi feito, em abril, a Arcesp definiu um reajuste de 2,49% para a Sabesp, né? E o governador solicitou que esse reajuste fosse postergado em 90 dias, em função da pandemia. A pergunta é o seguinte, isso poderá ensejar um pedido da Sabesp judicial de reequilíbrio econômico e financeiro, seja administrativo, seja judicial, ou foi uma relação administrativa que se supera, porque a gente sabe, inclusive, que a Sabesp ela também ela tem ações, inclusive, na Bolsa de Nova York, né? Então, assim, eu queria entender essa situação. E eu tenho uma outra questão, senhor presidente, que é uma preocupação muito forte, né? Nós das crises hídricas, né? Do aquecimento global, das dificuldades sobretudo a seca que em vários momentos nós temos tido no estado de São Paulo, coisa que antes não acontecia, né? E assim, me preocupa, e eu queria saber se isso é a Arcesp quem regula, né? Nós temos o DAEE, que regula as fontes, né?
E nós temos uma preocupação na captação da água. E, assim, por exemplo, eu venho de uma região do interior que os rios secaram e nós tivemos problema de abastecimento de água. Mas, ao mesmo tempo, essa água ela era tirada para a agricultura, com aquelas irrigações que consomem um volume de água muito grande. A Arcesp ela tem alguma atuação em relação a isso ou não é? Ela fiscaliza a Sabesp e as outras concessionárias, mas ela não debate essa temática do consumo de água, para que é das prioridades dela. Isso é muito mais uma dúvida nossa que eu queria estar trazendo a vossas senhorias. Posso responder? Fique à vontade. Com relação à primeira arguição, convocação para a LESP, sempre que houver convocação, a gente atende. Eu acho que a gente não foi convocado, por isso que a gente não fez qualquer apresentação, mas feita a convocação, estamos à disposição. Não sei, a gente pode checar se houve alguma convocação, mas que eu saiba, não. Porque a gente olha com bastante carinho toda vez que vem qualquer tipo de convocação de órgãos de controle. Então, está satisfeito? Ok? Eu preciso só checar. Eu também não sei se se nós convocamos ou se vocês devem comparecer, independentemente de convocação. Eu só queria entender isso, porque pode ter sido uma grave falha da Assembleia ao não convidá-los ou convocá-los. Né? Pode ter sido uma grave falha da Assembleia Legislativa. Eu como presidente, vou checar, né? Mas entendi. Vocês também não foram porque não foram convidados. Legal. Agora, eu vou até pedir para o nosso diretor administrativo, o diretor de Relações Institucionais, dar uma olhada lá na lei. Se a gente, não sendo convocado, tem que se prontificar. Se foi isso, também já peço desculpas de antemão. A gente não fez isso realmente, mas em tendo a convocação, a gente atende, com certeza. Perfeito. Com relação à postergação dos reajustes de água, isso não aconteceu só para a Sabesp, aconteceu também para outras concessionárias que a gente regula, e o que foi feito é realmente uma postergação. Então, esse valor que a concessionária deixou de receber nesse período, ele vai ser compensado nos próximos meses, e aí vai ser calculado qual que vai ser essa compensação e em quanto tempo. Mas é um valor que a concessionária deixou de receber. Veja, quando a gente faz a revisão tarifária ordinária, a concessionária demonstra para a gente uma determinada quantidade de investimentos que ela vai fazer e custos que ela vai ter nesse período. Com isso, a gente calcula qual é o valor da tarifa que vai ser necessário para atender aquele montante de recurso que ela precisa. E ela vai ter esse montante de recurso nesse período desse ciclo tarifário. Então, se é postergado isso, ela tem o direito depois de receber. Lembra, a gente não olha só para o consumidor. A agência reguladora, ela olha o poder concedente, o consumidor e a concessionária. Então, a gente tem esse tripé que, às vezes, tem situações de conflito. A concessionária quer receber cada vez mais, o consumidor quer pagar cada vez menos. Mas uma das coisas que a gente tem que olhar é o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Então, como a gente disse para ela, olha, você tem direito a esse montante de recurso nesse período, mesmo que postergue um pouco, a ideia é que ela receba todo esse montante. O que pode acontecer lá na frente, quando a gente fizer a revisão tarifária e a gente olhar para trás e ver que alguma coisa que ela tinha previsto investir não investiu, aí a gente compensa isso no próximo ciclo tarifário, ou seja, a tarifa fica mais baixa porque ela não tem direito de receber aquilo que eventualmente deveria ter recebido. Então, sim, vai ser postergado esse aumento, mas esse valor vai ser compensado nas próximas tarifas. Vai ser cobrado. Vai. É assim que está previsto. Tá? E a última coisa é a crise hídrica, né? Situações de crise hídrica. Você tem a Lei de Saneamento, 11.445, e você tem a Lei de Recursos Hídricos, a 9.433. A 11.445, no seu artigo 4º,
ela tem um dispositivo que diz que recursos hídricos não fazem parte do saneamento. É estranho pensar isso, mas para nós também é uma coisa cinzenta, é uma área assim que está meio sem dono. Porque o que pode acontecer? Que foi o que aconteceu na crise hídrica. Se a concessionária não consegue entregar água porque não tem água no rio, teoricamente a gente poderia multar a concessionária porque ela não está fazendo o serviço que ela tem que fazer. Mas, por outro lado, ela não tem água no rio. Quem regula essa parte de recurso hídrico é a ANA e o DAE. A ANA delega nos rios de concessão do Estado para o DAE fazer essa regulação. O que a ARCESP tem feito, o regulador de saneamento faz, sabendo que por conta da crise hídrica você vai ter situações em que você vai ter períodos de chuva mais intenso e de seca mais intenso, a concessionária chega para a gente e fala, olha, para eu dar conta de passar por um período de estiagem semelhante a isso que aconteceu em 2014, 2015, eu preciso, por exemplo, fazer a reversão do rio Jaguari, lá da Vale do Paraíba, para o sistema Cantareira. E essa estrutura eu preciso ter como concessionária de abastecimento para garantir o abastecimento. E aí a gente também teve uma determinação do Conselho de Saneamento do Estado, o CONSEMA, dizendo que a gente deveria reconhecer nos ativos da concessionária essas estruturas que seriam suficientes para garantir passar por um outro período de estiagem semelhante a esse 2014-2015. Então, a gente reconheceu na tarifa essa estrutura, por exemplo, de reversão do Rio Paraíba para o sistema Cantareira, mesmo considerando que, em grande parte do tempo, essa estrutura vai ficar ociosa. Então, é o que a gente chama de resiliência do sistema. Então, o sistema ele fica capacitado a trabalhar numa situação de escassez, só que o usuário está pagando por essa ociosidade. Isso ainda, mesmo assim, né, pode acontecer de também acabar a água do Rio Paraíba, e aí não vai ter água, mas percebe? Cada vez a gente está tornando o sistema mais resiliente, mais capaz de suportar, buscando água em outros lugares e tal. É dessa forma que a agência atua em relação aos recursos hídricos. Mas quem define qual é a prioridade de uso do recurso hídrico é a ANA e o DAE. Então, numa situação de escassez, ela pode dizer, olha, a água tem que ser utilizada prioritariamente para abastecimento público. E é isso que está na lei. E aí ela pode dizer para o agricultor, por exemplo, ou industrial, parar de captar água naquele rio para deixar água só para o abastecimento público. Então, tem que ter uma ação casada entre ANA e as agências reguladoras de saneamento. Respondi a sua pergunta, deputado? Respondeu sim, meu querido. Deixa eu saber se algum deputado presente, tem vários convites fechados, tem algum questionamento ainda para oferecer, Coronel Castelo Branco, meu querido deputado Castelo Branco. Você tem algum questionamento, meu caro? Está satisfeito, Coronel Nishikawa? Eu estou satisfeito, senhor presidente. Deputada Damares já nos respondeu pelo chat. Quer fazer alguma saudação, minha querida deputada Damares, doutora Damares? Boa tarde a todos. Eu tenho dito e repetido, não é? Nós que estamos no primeiro mandato, somos muito mais corujas do que papagaios, viu, deputado Luiz Fernando? Eu tenho prestado muita atenção, não é, para conhecer todas as estruturas do Estado, e não são poucas, não é? E, naturalmente, esta comissão ela é muito relevante e tem sido grande o aprendizado. Aliás, parabéns, deputado Luiz Fernando, pela condução sempre irretocável dos trabalhos, não é? Mas, naturalmente, não posso deixar aqui de agradecer a apresentação do presidente Hélio Castro, que está aqui com a sua equipe, nos dando de forma clara, didática, não é? Todas as informações que precisamos ter, bem como respondendo, não é? Com muita presteza as perguntas que foram feitas. Eu quero só agradecer
cumprimentar o presidente Luiz Fernando e também cumprimentar o presidente Hélio Castro. Na pessoa do deputado Luiz Fernando, eu cumprimento todos os meus pares aqui da Comissão de Infraestrutura, e na pessoa do presidente Hélio Castro, eu cumprimento toda a sua equipe que está conosco aqui nesta reunião, nos prestando estes esclarecimentos. Parabéns, presidente Hélio Castro, pelo trabalho que eu sei que é desafiador, não é? E que nós sigamos aí sempre aperfeiçoando os serviços para o povo de São Paulo. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Um grande abraço. Nós aqui agradecemos, nobre deputada, doutora Damares. Eu tenho uma última questão, Hélio, eu acho que simples, né? Você falou rapidamente a respeito da questão das barragens, teve uma CPI sobre uma barragem, que não era o caso, até porque nós já sabíamos do final da CPI no dia que nós iniciamos, né? Então, assim, mas assim, uma preocupação que teve por conta de Mariana, Brumadinho, né? E vocês é quem fiscalizam a situação dessas barragens, né? Existem barragens hoje que oferecem algum risco, sobretudo barragens de rejeitos, né? No Estado, por conta de mineração. Na avaliação da Arcesp, existe alguma barragem ou vocês detectaram alguma barragem e exigiram algumas ações? Porque isso nos assustou a todos, sobretudo em Minas, o negócio é mais complicado. Bom, primeiro deixa eu esclarecer, a gente não fiscaliza barragem de rejeitos. Ah, não. Tá. Não. Isso é atribuição da Agência Nacional de Mineração. Acho que o Lopom sabe, esqueci o nome da agência. Mas a gente não fiscaliza esse tipo de barragem. A gente fiscaliza barragens que são utilizadas para a geração de energia elétrica. E aí, se o senhor quiser, o Lopom esteve à frente também desse processo de fiscalização. Se ele puder fazer um resumo para a gente, Lopom. O senhor tem interesse? Claro. Barragem de rejeitos é a Agência Nacional de Mineração mesmo, a ANM, né? Nós aqui na Arcesp, também delegados do convênio com a ANEEL, a gente tem uma responsabilidade de fiscalização de algumas barragens, né? Normalmente barragens relacionadas. Nós temos o convênio para empresas de geração, né? De energia elétrica. Então, aquelas barragens que estão relacionadas a pequenas centrais hidráulicas, né? Que são as pequenas geradoras, essas a gente participa por convênio, né? O ano passado nós atuamos basicamente num único produto que foi a fiscalização de barragens com o nosso pessoal que atua em geração, né? Nenhum outro produto de geração foi realizado por conta realmente da demanda pós-Brumadinho, né? Trouxe todo aquele apelo. Tivemos a questão da CPI, de uma barragem específica por causa de uma notícia que foi divulgada, mas de fato as situações das barragens de usinas hidrelétricas, elas não têm a mesma criticidade das barragens de mineração, pela própria composição, né, da forma como são feitas as barragens, né? São barragens muito mais resistentes. Ainda assim, elas merecem todo o cuidado por conta do empreendedor. A fiscalização da Arcesp, ela não se atém à engenharia de barragem, né? Engenharia de barragem, fiscalização de engenharia de barragem, ela é feita por entidades que são muito específicas e qualificadas. É impossível uma agência reguladora ter um corpo técnico suficiente para fiscalizar esse tipo de questão, né? Então, a responsabilidade delegada por lei, ela é efetivamente do empreendedor. O empreendedor tem a obrigação, e aí sim, na forma da lei regulatória, de fazer as devidas contratações para que se verifiquem as condições das barragens. E é isso que a gente verifica, né? Se a papelada para isso ela está em dia, se ela está ok. E são essas questões que os colocam em condição de risco ou não. Então, do ponto de vista das pequenas centrais hidráulicas, nós tínhamos aí um caso que já se regularizou ano passado. A situação ela é mais favorável. Claro que a gente nunca pode perder isso de frente. A gente tem que manter sempre a rotina de fiscalizações e conversamos muito com a ANEEL, porque é ela que nos delega, né, esse tipo de trabalho para se executar essas fiscalizações.
Recentemente, nós também tivemos um avanço em outro produto, que é a fiscalização das CGHs, que são centrais geradoras hidrelétricas de menor porte, mas que eventualmente podem ter barramentos. Essas, sim, são centrais geradoras muito diluídas, né, em todo o país, e que até então não se verificava, não se tinha uma fiscalização concreta nelas. Elas são de pequeno porte, mas pequeno porte de geração. Pode ser que elas tenham barragens que sejam de um porte um pouco maior. Então, também atuaremos nesse produto com a ANEEL, isso já está sendo desenhado com a agência. Recentemente a gente fechou esse produto, claro que por conta das questões do Covid, a gente está com o impeditivo de dar início a essas fiscalizações, mas já há um avanço da participação da Arcesp também nisso. Então, nossa ideia, inclusive na gestão aí da energia, é poder colocar cada vez mais produtos de atuação na Arcesp. Temos um corpo técnico qualificado, com funcionários recém-contratados, então a gente está num caminho bem assertivo com o órgão federal para adquirir mais responsabilidades aí com relação às fiscalizações desses agentes de energia. E, presidente, se me permite complementar, o mesmo procedimento vale também para as represas de saneamento. Então, se a gente pegar, por exemplo, as represas do sistema Cantareira, o sistema Alto Tietê, da Sabesp, que a gente olha se a Sabesp cumpre a legislação referente à segurança de barragem, que existe uma política nacional de segurança de barragem, que tem uma série de recomendações, procedimentos que têm que ser feitos, e a gente avalia se ela está cumprindo esses procedimentos. Mas, de novo, a gente não entra na avaliação da estrutura da barragem. Isso é contratado por uma empresa prestadora de serviço especializada. Perfeito. Queria agradecer muito a presença de todas, todos, saudar os queridos deputados, doutora Damares, deputado Castelo Branco, coronel Nishikawa, deputado Thiago Auric, o deputado Mauro Bragato, que esteve conosco também. Eu queria agradecer a toda a diretoria da Arcesp, né? O presidente Hélio Castro, queria agradecer o Marcos Lopomo, a Paula Campos, Marcos Bonini, Samira Bevilacqua, Paulo Góes está aqui também, Edgar Perlotti, agradecer a cada um de vocês. Queria agradecer a todos da Assembleia, toda a secretária Beth, a secretária Ana, a doutora Andréia, pessoal da TV que nos acompanhou. Né? Só para... Depois o senhor pega, presidente, o artigo 52A, só para ler, para informação, né? Caberá a cada secretário de Estado, semestralmente, comparecer perante a Comissão Permanente da Assembleia Legislativa a que estejam afetas as atribuições de sua pasta, para a prestação de contas do andamento da gestão, bem como demonstrar e avaliar o desenvolvimento das ações, programas e metas da secretaria correspondente. Parágrafo 1º, aplica-se o disposto no caput desse artigo aos diretores de agências reguladoras. Então, assim, só para informação, né, isso eu queria ver, antes de concluir, senhor presidente, se da possibilidade, né, eu acho que a Arcesp ela tem um papel fantástico, né, e eu vou dizer, os deputados da comissão, são 11 deputados que compõem essa comissão, não conhecem a Arcesp. Eu confesso que estou conhecendo a Arcesp hoje, né, já estou no meu 2º mandato, e é uma agência muito importante para todos nós, né? E aí eu queria ver 2 coisas. Se a gente poderíamos fazer um convite, não necessariamente ao senhor, mas o senhor ou alguém que também respondesse pela Arcesp, para ir apresentar lá na comissão, isso quando tivermos, se não voltarmos, que poderia ser por esse meio mesmo, né? Mas não é nem para prestar conta, é dizer, olha, somos isso, fazemos isso. Né? E precisamos daquilo, de repente, também, a casa está ali para ajudá-los. Né? E queria também pedir a vossa senhoria que, se pudesse nos disponibilizar a comissão, a secretaria da comissão, ou a Beth ou a Ana entrariam em contato com o senhor, são da Assembleia,
para que elas pudessem disponibilizar essa apresentação aos deputados membros, inclusive aqueles que não está dizendo aqui, já foi enviado para a secretaria. Então, o pessoal da Lesp, a Ana já nos respondeu. Então, vamos distribuir aos demais membros. E queria agradecer muito vossas senhorias todas. E o senhor quer fazer alguma consideração antes da gente concluir? Acho que não, né? Rapidinho, só queria então me desculpar, porque a apresentação que eu fiz foi muito mais na linha de resultados do que de apresentar CESP. Mas então foi falha minha. Deveria ter... Não. Eu acho que a sua veio no sentido de prestar conta mesmo. O que eu queria depois ver com vossa senhoria é a possibilidade do senhor fazer uma apresentação da CESP para a Comissão de Infraestrutura, para ver, assim, inclusive, o que nós podemos auxiliá-los e até lutarmos pela CESP, dada a importância dessa agência regulatória. Então, agradecendo a todas e todos, nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos os telespectadores que acompanharam com a gente, aos deputados que participaram e toda a diretoria da Arcesp, que nos deu a graça de estar aqui trazendo as explicações, apresentações e respondendo às nossas dúvidas. Um grande abraço.